Você está ouvindo Conexão 96. Oferecimento Fiat. Vá agora a uma concessionária Fiat. E Brasil Medicard. Sua família, nossa proteção. A Brasil Medicard completa 20 anos e, para comemorar, presenteia toda a região, trazendo em breve mais uma empresa do grupo para Cachoeiro. Funerária Brasil Med. Agora, você que é nosso cliente do cartão Saúde, terá um serviço de excelência. Capelas próprias com ambiente humanizado e plantão 24 horas. Frota de carros novos e muito mais. Saiba como adquirir ligando 3518-0081. Cartão Saúde Brasil Med, convênio hospitalar, médico, odontológico e laboratorial. Brasil Medicard, sua família, nossa proteção. O candidato Manato já teve um cargo no governo Bolsonaro, mas acredite, não durou nem 5 meses. Segundo nota enviada pelo Ministério da Casa Civil ao jornal O Globo, Manato foi demitido por não apresentar os resultados esperados, ou seja, foi demitido por incompetência. Se Bolsonaro não aguentou Manato nem por 5 meses no seu governo, por que o povo capixaba deveria aguentá-lo por 4 anos? Manato, quem conhece, não vota. Conheçamos juntos para um Espírito Santo mais forte. Procurando serviços de informática com agilidade, segurança e confiabilidade? Então conheça a Galácticos Informática e Tecnologia da Informação. Só na Galácticos você encontra serviços de higienização e formatação, redes, soldas, sistemas, segurança em nuvem, consultoria e muito mais. Ligue ou mande um WhatsApp para 99952-7689. Galácticos Tecnologia, conectando você ao mundo. Ei, você que está sonhando com um apartamento para chamar de seu? Começaram as obras do Smart Living, apartamento completão com 2 quartos, suíte canadense, varanda gourmet e um lazer maravilhoso. Centenas de famílias de Cachoeiro e região aproveitaram para realizar esse sonho. Não fique fora dessa. Saia do aluguel com parcelinhas que cabem no seu bolso e faça parte desse gigantesco sucesso você também. Visite o apartamento decorado e descubra por que o Smart Living é diferente de tudo que você já viu. Chame no WhatsApp pelo número 28 999 46 8508 ou venha diretamente ao estande de vendas na Avenida Jones dos Santos Neves 63. Smart Living, genial como seu jeito de viver. Moulin Colchões e Laboratório Bioteste informam a hora certa. 40. Um bom colchão garante uma noite de sono com conforto e qualidade. Pensando nisso, a Moulin Colchões oferece produtos exclusivos e de alto padrão. Aliando a tradição que você conhece à modernidade, a Moulin Colchões tem profissionais que lhe orientarão durante sua compra. Além disso, você ainda conta com estacionamento exclusivo e entrega personalizada. Moulin Colchões, Avenida Beira Rio, 125. Ligue ou mande um WhatsApp. 99969-4223. No Instagram, acesse Moulin Colchões. O Laboratório Bioteste, há quase 40 anos, proporciona conforto e segurança na hora de você realizar seus exames, contando com unidades em Cachoeiro, Rio Novo do Sul e Jerônimo Monteiro. Funciona de segunda a sábado. Mande um WhatsApp para 28 98803 4796 ou acesse Laboratório Bioteste nas redes e saiba mais. Bioteste, se precisar, conte com a gente. As mentiras de Bolsonaro. Fome no Brasil não existe. Mentira. O outro lado quer legalizar o aborto. Mentira. Uma gripezinha. Mentira. O outro lado quer legalizar a ideologia de gênero. Mentira. A economia está bombando. Mentira. O outro lado ataca a família. Mentira. Bolsonaro é o pai da mentira. Cachoeiro 96,3 Cachoeiro FM. A Cachoeiro FM apresenta Sala de Visita Especial Eleições 2022. Muito bom dia, Mauro Roger. Bom dia, Mário Mendonça. Bom dia, meus amigos da Rádio Cachoeiro FM 96.3. A partir de agora, começamos mais uma edição do programa Eleições 2022. Especialíssimo nesta sexta-feira. Você que se acostumou no último mês a nos encontrar diariamente aqui na Rádio Cachoeiro para tratar de política, terá uma oportunidade única hoje para conhecer bastantes informações com relação
a política estadual, a política municipal. Nosso convidado de hoje é o prefeito de Cachoeiro, Vitor Coelho, que nos dá o prazer da sua presença aqui nos estúdios da Rádio Cachoeiro. Também aqui está presente a secretária de Educação, Cristina Lenz, o secretário de Saúde, Alex Wingler. Nós vamos conversar sobre os mais diversos temas para que você ouça, tire as suas conclusões e, no dia da votação, exerça de forma absolutamente pessoal e intransferível o direito de votar naquele candidato que você considera melhor para o Brasil e melhor para o Estado. Nossa missão é informar, jamais induzir você a este ou aquele voto. Eleições 2022, a apresentação do Mauro Roger, análises e comentários do Basílio Machado, técnica do Mário Mendonça, redes sociais, Rafael Gabriel Moreno e Igor Esmarzaro, a produção sempre competente da Marília Barbosa. Lembrando que você pode ouvir o nosso programa no Dial 96.3 Rádio Cachoeira FM e estamos também nas redes sociais. Você que quer ouvir e assistir o Eleições 2022, vai lá, canal do YouTube Rádio Cachoeira FM. Você tem imagens hoje de um estúdio ampliado. Estamos de casa nova, abrindo uma nova era, né? Nas nossas transmissões para o YouTube. E aí, vamos lá, tocar a bola, porque temos muitos assuntos a tratar. Já registrei os convidados, prefeito Vitor Coelho, secretária de Educação, Cristina Lenz, secretário de Saúde, Alex Wingler, o William Lima vai participar também da mesa, quem mais, já falei de todo mundo, e vamos começar a tocar a bola, contando com a sua audiência, a sua participação, nosso WhatsApp 99930-0963, 99930-0963, WhatsApp da Rádio Cachoeira. Bom dia, Basílio Machado, hoje de azul. Tudo bem, Basílio? Tudo azul. Eu estou lembrando o Wilson Simonal. O Wilson Simonal. Azul. Sua sorte então mudou? É, isso então, aí. tá o Wilson Simonal, o velho e bom Wilson Simonal. Vou começar cumprimentando a nossa gloriosa audiência da Rádio Cachoeiro em todos os quadrantes do sul do estado e da galáxia. Você esqueceu de falar isso na abertura do programa hoje, hein, Mauro? É verdade. Cumprimentar aqui por ordem. Não sei se tem um protocolo, você começa de baixo para cima, de cima para baixo, mas vou começar pelo Alex Wingler, secretário de Saúde. Muito bom dia, Alex. Cumprimentar a Cristina Lenz, secretária municipal de Educação. E, finalmente, o prefeito Vitor Coelho, que nos dá a honra de ser sabatinado aqui hoje pela Rádio Cachoeira. Algumas perguntas difíceis, não espere, prefeito, que vai ter moleza, porque nós afiamos a faca. Aqui desde não se passa 7 horas pano. da manhã, nós estamos passando limo nela para tentar tirar do senhor o máximo de informações que possa aí ajudar o eleitor aqui do sul do estado do Espírito Santo, do arco de audiência da Rádio Cachoeiro, a definir o seu voto. Muito bom dia, prefeito. Bom dia, Basílio. Bom dia, Mauro, William, bom dia. Equipe da Rádio Cachoeiro, nossos amigos e amigas ouvintes, né, através do rádio e também que nos acompanham nas redes sociais. Cumprimentar aqui os meus secretários, aqui, o Alex Wingler da Saúde, Cristina Lenz da Educação, mas quero mandar um abraço especial para o nosso secretário, pastor Delande, né, secretário de Obras, que faleceu a mãe dele, né, dona Zila, né, fica aqui o nosso abraço, o nosso registro ao nosso amigo, pastor Delande. Nesse momento de dor, né, da família, que Deus possa confortar todos os familiares, amigos, né, é a vida, né, nós estamos todos sujeitos a isso, mas todo esse momento gera dor, né, principalmente quando a gente perde uma mãe, né. Então, Delande, fica aí o nosso abraço, nossas condolências, nossos sentimentos. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para esse bate-papo, né, já estamos, né, avançando nesse momento eleitoral. Já fui convidado algumas vezes para estar aqui, mas deixei passar o primeiro turno para a gente, né, se dedicar ao máximo também às propostas que nós temos levantado aqui da reeleição do governador Renato Casagrande. Estou à disposição de vocês para a gente bater esse papo franco, aberto, direto, reto, tramontina, corte seco, junto com os nossos secretários aqui para também falar de conquistas, né, do que evoluímos na saúde, na educação, em obras e investimentos da cidade de Cachoeira. Vamos começar então, prefeito, o primeiro tópico que o senhor vai conversar com a gente aqui na Rádio Cachoeira sobre esse assunto. Eleições estaduais, eleição presidencial naturalmente casadas. Eu gostaria que o senhor começasse falando a respeito dessa cola, dessa união que há, presumivelmente, na cabeça do eleitor entre eleição estadual e eleição para presidente da República. Mauro, eu faço uma análise um pouco mais ampla. Vocês que vivem isso um pouco há mais tempo do que eu, né, na prática, né, Basílio acompanha jornalisticamente, né, esses momentos há muito mais tempo, você também, Mauro. Está sendo uma eleição diferente de todas as outras, né? A gente
A gente vê uma polarização nacional muito forte entre dois candidatos e que isso tem influenciado as eleições a níveis estaduais. Mas um fato interessante, né, não sei se vocês se atentaram para esse fato, onde o presidente Bolsonaro tem um candidato, esse candidato ganhou as eleições nos seus estados. Onde o candidato, ex-presidente Lula, tem candidato e o Lula teve mais votos, esse seu candidato também teve mais votos. O único lugar que isso foi diferente foi aqui no estado do Espírito Santo, onde a maioria é Bolsonaro, mas quem ganhou no primeiro turno foi o governador Renato Casagrande. Então, aqui no estado do Espírito Santo eu faço essa análise, né? Nos outros estados, onde quem Bolsonaro apoia e o Bolsonaro ganhou a votação no primeiro turno, o seu candidato também ganhou a votação no primeiro turno. Da mesma forma, o Lula, onde ele ganhou, nos estados onde ele ganhou, o candidato que ele apoia ganhou. O único estado do Brasil que foi diferente foi aqui no estado do Espírito Santo. Isso mostra que o eleitor capixaba está fazendo uma reflexão do que é o melhor para o estado do Espírito Santo. Se o governo de Renato Casagrande foi bom ou foi ruim. E se o outro candidato tem propostas melhores ou não para o nosso estado. Então, o que está em jogo no estado do Espírito Santo é quem tem as melhores propostas e para garantir a sequência de bons trabalhos que vem sendo feito, não só de agora, mas de 20 anos. Então, eu faço essa primeira observação, não sei se vocês, nos debates que vocês já fizeram, pararam para pensar isso, mas o que me incomoda, como você disse, Mauro, um voto vertical muito forte, né? Assim, respeitando inclusive, todas as repercutindo também nas eleições proporcionais, né, prefeito? Sim, você vê isso de forma muito, muito gritante, né, que quem é eleitor do Lula votou em candidato do Lula, quem é eleitor do Bolsonaro votou em candidato do Bolsonaro, sem fazer uma análise muito técnica de quem está votando. Isso é muito prejudicial ao debate democrático, né? Porque se você votar cegamente, eu estava até conversando com o Alex ali, quando a gente fala de futebol, eu sou Flamengo, você é Botafogo, se o seu time está ruim, você vai torcer para o seu time até o final, você vai defender ele, independente se ele está bom ou ruim, mas na política a gente não pode fazer isso. A gente tem que analisar se no meu partido a pessoa que está representando, ele tem capacidade para administrar o Estado do Espírito Santo, é isso que está em jogo. Então, assim, é muito preocupante quando a gente faz um voto vertical sem olhar as propostas e o que está em jogo é o Estado do Espírito Santo. Então, assim, essa é a primeira análise que eu faço de uma eleição polarizada, onde as pessoas verticalizaram o voto sem olhar o que está em jogo é o Estado do Espírito Santo. Se o candidato tem as condições realmente de administrar, ver o seu currículo, ver o seu histórico de vida, para ver se ele tem realmente conquistas e propostas para continuar transformando o Estado do Espírito Santo. Prefeito, a gente percebe no posicionamento, não vou fazer aqui mãe de Ná, né? Fazer previsão de futuro, mas vamos falar do que aconteceu. A gente percebeu, a gente que faz análise política, que desde o começo do processo eleitoral, o Casagrande ele já vinha tentando, ele tem um político de larga experiência, né, no Congresso, já governou o Estado outras vezes, ele já vinha tentando descolar, né, já prevendo isso, tanto que ele foi um dos últimos governadores a anunciar formalmente o seu voto para presidente da República. Ele recebeu o Moro lá no Palácio Anchieta, em Vitória, ele conversou com várias correntes políticas e ele tentou já mostrar um descolamento. Mas chegou um ponto que a decisão veio de cima para baixo, né? O PSB fez uma coligação com o PT e o Casagrande ficou, vamos dizer assim, meio que engessado no seu posicionamento, porque ele é uma pessoa que sempre foi partidária, né? Ele está há muitos anos no PSB, mas vem mostrando isso nos seus programas eleitorais, nos seus pronunciamentos, que ele sabe governar tanto com o presidente da República à direita, quanto com o presidente à esquerda. Tanto que ele governou no período de Dilma Rousseff, né? Teve um bom relacionamento com o governo federal e governou agora com Jair Bolsonaro. E, aliás, no ápice daquela crise dos governadores com o presidente da República, quem tem memória não precisa ser tão longa para lembrar disso, foi o Casagrande que conseguiu reunir os governadores e fazer essa ponte de ligação com o presidente Jair Bolsonaro num momento muito doloroso para a sociedade brasileira. E falando em momento doloroso, eu vou lembrar de outro momento doloroso, aí já descolando um pouquinho, prefeito, da pauta política propriamente dita. Mas Basílio, essa sua informação é importante, porque assim, nós temos dois candidatos a governo do Estado, que um deles vai ser o nosso governador.
né? O povo vai decidir qual dos dois vai ser o governador. E você tocou num ponto interessante, que Renato já demonstrou na prática que ele tem capacidade de diálogo com qualquer lado, né? Seja com quem estava no governo, que era do PT, seja do atual governo, que é o Bolsonaro. Sempre foi de posição firme, coerente, politicamente falando, sempre foi do mesmo partido, nunca mudou de partido, nunca foi da esquerda e depois mudou para a direita só por conta de uma onda, nunca fica surfando na onda. Então ele defende aquilo que ele acredita. Pela Nacional, o partido dele, nosso partido, PSB, coligou com o PT para indicar o vice, então ele, né, por questões partidárias, ele tem que defender aquilo que o partido coligou lá em cima, mas ele foi o governador que colocou o pé na porta aqui para não federalizar, que teve a federalização entre PT, PV e PCdoB, mas foi Renato Casagrande que botou o pé na porta para não deixar que isso acontecesse aqui no Estado do Espírito Santo, respeitando quem é do partido, dos trabalhadores, dos outros partidos. Mas aqui no Estado do Espírito Santo nós temos uma boa convivência, mas temos as nossas particularidades também. Então foi Renato Casagrande que falou, não, aqui no Espírito Santo não vai, nós trabalhamos de forma a dialogar com todos os partidos, isso para a gente é a nossa forma de governar, e diferente do outro candidato que me preocupa, quando, por exemplo, se o presidente Lula foi eleito presidente da República, será que Simanato, sendo governador, ele vai dialogar com o Lula? Porque ele já disse que não dialoga com quem é a oposição dele. Então, essa é a minha preocupação. As pessoas têm que refletir nesse sentido, né? Porque temos que eleger uma pessoa que faça o bom diálogo com quem quer que seja o presidente da República. Muito bem, lembrando para você que ligou o rádio agora, que estamos apresentando o programa Eleições 2022 nessa sexta-feira, especial com a participação do prefeito Vitor Coelho, também da secretária de Educação Cristina Lenz, secretário de Saúde Alex Wingler e muitos outros temas a serem tratados. Basílio. Eu ia fugir um pouquinho da pauta política, porque senão a gente perde o insight. Você está conversando uma coisa, não está nem aqui na nossa pauta. Daqui a pouco embola tudo. Mudar o assunto, então, para não perder o time, né? Eu vou passar para o prefeito, lembrar, né, o prefeito quiser fazer algum comentário, no período da enchente em Cachoeiro. Nós tivemos aqui em 2020 a maior enchente dos últimos 200 anos, talvez da história, né, do município, porque antes disso não se tinha medição, né? E foi um momento doloroso, assim como foi a pandemia, e que nós tivemos uma presença forte aqui do governador do Estado, aqui em Cachoeiro, para socorrer a população, não é isso, prefeito? Sim, Basílio, são nesses momentos que nós vemos quem é líder de verdade, quem é gestor de verdade, quem tem a capacidade de nos ajudar, né? Nós passamos por vários momentos difíceis, relembro também o momento daquele movimento grevista da Polícia Militar, né, em 2017, né, no nosso primeiro ano de mandato, né, que, graças a Deus, nós conseguimos, com a ajuda da nossa Guarda Municipal, né, vencer aquele momento também. Logo depois, em 2020, né, além de outras intempéries que nós enfrentamos em 2020, enfrentamos a maior enchente da nossa história e, de forma muito rápida e resolutiva, a gente deu solução para os problemas que nós encontramos na cidade, né. No dia seguinte, nós encontramos a cidade um cenário verdadeiro de guerra, né, de destruição no nosso centro da cidade. Estendemos a mão ali naquele momento para o nosso comerciante que passou aquela dificuldade e em menos de uma semana nós limpamos a cidade por um todo. Lógico que tem pequenos detalhes que nós precisamos fazer ao longo, né, dos anos que nós passamos, mas em 6 dias nós resolvemos e colocamos a cidade novamente, né, à sua normalidade. Quem nos ajudou e nos ajudou muito naquele momento foi o governador Renato Casagrande, enviando equipes para cá, enviando material, fazendo com que o Estado do Espírito Santo, né, fez um trabalho muito grande nesses momentos de enchentes. Aqui em Cachoeiro, em Vargem Alta, em Iconha, né, nós tivemos o cartão Reconstrução, que foram investidos no nosso comércio. Eu preciso lembrar disso. Preciso do comerciante ser lembrado que naquele momento da enchente ele foi ajudado. 4 milhões de reais para 1.600 famílias, né, que tiveram cartão Reconstrução para serem gastos no nosso comércio, no comércio local. Então, assim, Renato Casagrande, no momento de dificuldade, estendeu a mão também para os nossos munícipes aqui de Cachoeiro, para o nosso comércio. Prefeito, dando um passo à frente e na busca da abordagem do maior número de temas possíveis nesse nosso papo, nós temos aí o prefeito de Cachoeiro, a Câmara Municipal de Cachoeiro, se envolvendo em questões que não são especificamente do âmbito municipal. Tivemos recentemente um episódio na Câmara, vou citar o nome do vereador aqui, que não tem problema nenhum, do Ari Correia, que levantou uma bola complicada de ser entendida como do âmbito da Câmara Municipal. E eu gostaria de saber do senhor como é que é ser chefe do Executivo, ser prefeito de uma cidade e ter que lidar com temas como pauta de costumes no seu dia a dia. Há cobrança da população em relação à sua pessoa também sobre esse tema que não é especificamente municipal? Mauro, por isso que eu acho que é muito preocupante quando a nossa eleição nacional, polarizada do jeito que está,
traz para âmbito municipal pautas, lógico, que é de interesse das pessoas, né? As pessoas defendem costumes e valores, isso é forte de ser defendido, nós não somos contra esse tipo de situação, defendemos também valores cristãos, morais, da família, né? Esse é o nosso dever como gestor. Creio que todos os meus secretários têm esse mesmo pensamento, mas você politizar isso, e de forma baixa, como foi feito, isso que é o preocupante. O papel de um vereador é de fiscalizar, perfeito, mas ele pode buscar informação antes de ir para uma rede social e de forma leviana falar coisas que não são verdades. Está aqui a nossa secretária, Cristina Lenz, que no mesmo dia seguinte ela chegou: prefeito, eu preciso ir lá na Câmara Municipal me manifestar, porque eu estou sendo ofendida no meu trabalho, umas coisas que não são verdades. Eu falei: Cristina, vá, defenda-se, e defenda-se como uma leoa. Pode ir para cima à vontade, porque não é por isso que a gente tem que ficar acuado. Nós defendemos os valores da família, nós fazemos tudo de forma correta. A minha administração não tem nenhum ato de improbidade administrativa, não é por isso que nós não vamos errar. Lógico que vamos errar porque somos humanos, mas nós queremos andar dentro da legalidade. Tem uma portaria do MEC, do governo federal, que institucionaliza essa questão dos banheiros nas nossas creches. Enfim, é muito preocupante quando a oposição faz de forma baixa, de forma eleitoreira, de uma politicagem que eu não gosto nem de pensar esse formato de se defender política, porque é muito mais fácil ela ir lá e perguntar como procede, se está sim, se está certo, se está errado, e nós temos liberdade. Eu falo com todos os meus secretários, atendam a todos os vereadores, 100%. Todos os vereadores, independente de quem fala mal de mim, quem não gosta de mim, quem não gosta da nossa gestão, mas atende e passa a informação necessária, porque nós somos transparentes. Cachoeiro é um dos municípios mais transparentes do estado do Espírito Santo. E não é por conta de uma simples questão como essa, que é importante, o tema é importante, que nós vamos negar a informação. Bastava perguntar que nós iríamos informar. Eu então, acho, muito prefeito, preocupante isso, que é um bom momento, Basílio, isso, de desculpa, incluir, isso né? um pouco me revolta. Não, fique tranquilo. Incluir a secretária de Educação na nossa conversa, a Cristina Lenz, para que ela possa falar sobre esse tema. Para quem não está sabendo, o vereador Ari Correia levantou a seguinte bola na Câmara Municipal, de que banheiros em escolas municipais estariam sendo utilizados por crianças de sexos diferentes. E aí houve uma polêmica danada, até porque se tratava de crianças de 1 ano, 2 anos. A secretária, por favor, pode se manifestar. Nem por isso, Mauro, nem por isso, né, por essa informação, eu fui e contrapus o vereador Ari Correia de querer fazer fantasiar algumas coisas da questão do antigo Barracão do Amor. Por exemplo, eu não fui questionar como que eram os banheiros no Barracão do Amor. Não quero nem saber como que era. Mas se eu tivesse eu perguntaria para ele como que funcionava. Não era mais fácil do que eu ir em rede social e levantar questões polêmicas por conta disso? É muito mais fácil. Falar em rede social é muito fácil. Secretária, bom dia. E a gente gostaria de ouvi-la a respeito do tema, por favor. Secretária de Educação, Cristina Lenz. Bom dia a todos, da Rádio Cachoeiro, bom dia a todos os ouvintes. E parabenizar, por esse importante momento, que vocês colocam esse programa ao ar para que a população ela seja informada, Estamos vivendo aí uma época difícil, de momento de eleição é sempre difícil, mas é importante que a população seja informada verdadeiramente, Porque as notícias mentirosas, elas rodam, com muita facilidade. Então, parabenizo vocês por esse momento. Nós passamos, sim, por um momento assim, muito constrangedor, muito triste, E por isso nós fomos em defesa da educação. Eu trabalho na educação, eu gosto de falar isso, desde 1993, na Secretaria Municipal de Educação, acompanhando todas as escolas. Quando chegamos lá, nós tínhamos 17 escolas e hoje nós temos 80. Então, assim, se a gente for visitar as escolas que foram construídas lá quando eu estava, quando eu entrei na educação em 93, as escolas já eram construídas, os maternais, com um banheirinho dentro da sala. E hoje a gente tem isso regulamentado em portaria. As construções da educação, elas precisam, as salas de maternal 1, 2 e 3 serem escolas com banheiro dentro das salas. E não é um banheiro de menino, um banheiro de menina, é um banheiro para o maternal usar. Um banheiro que é usado onde as professoras, crianças ainda não vão no banheiro sozinhas, elas ainda utilizam fraldas, Então, elas são o tempo todo acompanhadas por profissionais habilitados, profissionais competentes, e a nossa revolta maior é porque quando quando surge um movimento desse, que os meninos estão usando banheiro unissex, que os meninos estão indo para o banheiro menino e menina junto, coloca também em pauta
a responsabilidade e a competência dos nossos professores, que trabalham 40 horas, né, que chegam na escola 6h30, 7 horas da manhã e ficam até as 5 da tarde, acompanhando os meninos pequenos. Então, assim, essa construção, ela sempre foi desse jeito, né, e a gente nunca teve nenhum questionamento desse tipo, um questionamento maldoso. A gente fala que é um questionamento maldoso, porque o banheiro dentro da sala de maternal 1, 2 e 3 é um banheiro que é de fato usado por meninos e meninas. Em tempos diferentes, os meninos vão tomar o seu banho no horário do banho do menino, a menina vai tomar o banho sempre acompanhada, usa os vasos. E o que é mais interessante é porque as construções antigas, elas tinham um vasinho só, algumas construções com banheiros bem pequenos. Então essas atuais, para quem quiser ir visitar os nossos espaços, escolas construídas mais recentes, os banheiros são gigantes, são espaçosos, com bancadas para troca, para o desfraude, para enxugar o bebê depois do banho. Aí agora foi construído, as creches maiores, elas têm 2 vasinhos no mesmo banheiro. O vaso é para que as crianças já saibam que o menino usa o vaso de menino e a menina usa o vaso de menina. Porque às vezes o menino, na hora que vai fazer um xixi, ele suja o vaso. Sim. Mas eles não usam no mesmo tempo. Então a gente vai ter banheiro dentro da sala com vaso, banheiro dentro da sala com 2 vasos, banheiro dentro da sala com a divisória, banheiro dentro da sala sem divisória. Mas o banheiro dentro da sala do maternal nunca foi pensado com utilização unissex, nunca foi pensado para ideologia de gênero. Então, isso é maldade. E eu sempre digo, falo isso para o prefeito, para os meus colegas, que a gente vai vigiar a educação, sim. A gente vai guardar a educação, porque a educação ela não pode ser palco de politicagem, né? Ela não pode ser palco de que você quer fazer uma maldade com a população, uma maldade política, e vai lá na nossa escola e vai ver o que não está funcionando. Vai lá ver o que está funcionando, vai lá ver o que está bom, vai lá ver o tanto de investimento que nós já fizemos. Né? Estamos agora com formação para os alunos com Chromebooks. O prefeito adquiriu Chromebooks para todas as escolas de Cachoeiro de 1º ao 9º ano. Né? Então, assim, as reformas, as ampliações, desde que nós entramos, então a gente vai defender sim. E nós não vamos deixar que mentiras, que maldades, né, sejam lançadas, soltas no ar. E a Secretaria de Educação, ela está aberta. Né? Eu estou lá sempre disponível para atender qualquer pessoa, qualquer dúvida. Né, até foi lá, viu que não tem alguma coisa boa, vai lá, dá uma sugestão legal pra gente está aqui para ouvir, para ver o que é bom, se é bom pro povo, é bom pro prefeito e é bom para Cachoeiro. A crítica é sempre construtiva, né, secretária? Lembrando também que nós tivemos aí uma política salarial, foi aprovado o novo piso nacional para os professores. Cachoeiro acho que foi adequado, e o Estado, o professor do Estado também foi bem contemplado. Inclusive, no ano passado, o professor do Estado, né, ele teve abonos, teve aumento retroativo de salário. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa política salarial que é desenvolvida pela Prefeitura, para os professores, e também do Estado, que a senhora tem conhecimento, a senhora tem um bom relacionamento com a superintendência, com a SEDU, lá em Vitória. Perfeito. Então, assim, a gente sempre procura caminhar muito integrado com a educação do Estado, porque a gente costuma dizer, né, isso é uma política do nosso governo estadual, que nós temos estudantes capixabas. Então, a gente está sempre alinhado, a gente compartilha calendário, a gente compartilha transporte escolar, né? Nós compartilhamos ideias do governo estadual, que são ideias muito significativas. Então, de fato, nós demos o aumento para os nossos professores, de acordo com o que estava previsto no piso. Poucos municípios conseguiram isso, tá? A gente acompanha a Undime, eu sou do Conselho Nacional de Representação da Undime do Estado, e nós vemos a dificuldade que os municípios têm em promover, né, esse aumento. E nós conseguimos promover o aumento até porque também, nessa parceria com o Estado, outros suportes foram dados para a gente, pelo Estado, para a gente conseguir, nesse momento, também investir, né, no salário dos professores. E, assim, a gente está sempre vivendo junto com o Estado toda essa situação. A gente sabe que o Estado ele tem uma política de dar um abono, né, todo ano para os servidores que tem uma série de critérios a seguir. Então, ali o profissional, no final do ano, ele tem esse abono, se ele seguir todo aquele critério, um critério de bom desempenho na escola, boa avaliação, né, sem faltas acentuadas. Então, assim, Cachoeiro também, nós também estamos aí na luta para tentar dar o melhor para o nosso professor a cada dia e sempre pensando, né, nas boas políticas que o Estado
traz. Inclusive, a aquisição do Chromebook foi uma delas. Nós adquirimos os Chromebooks porque o Estado investiu muito em Chromebooks para as escolas. E aí eu sempre falando com o prefeito, a gente precisa investir em Chromebooks, até porque o Estado já tem essa utilização. Todas as escolas do Estado, eles têm Chromebooks para os estudantes e nós precisamos também investir, porque os nossos meninos do 9º ano, eles vão para o Estado, para o ensino médio. Então, chegando lá, eles já estão com esse acesso a essa máquina, o mesmo... Eles estão acostumados, já estão acostumados a essa utilização. Então, assim, o Estado já vinha dessa prática de utilização, né, do Google Sala de Aula, dos Chromebooks, do investimento em professor. Compramos também computadores para os nossos professores, porque o Estado também investiu em recurso, né, para que todos os professores comprassem um computador para eles, porque a gente sabe o quanto é difícil, nesse momento que a gente viveu de pandemia, muitos professores não tinham os equipamentos, então o Estado propôs essa política, né, de investimento na tecnologia, nós embarcamos junto, conseguimos também, né, com nossos recursos, comprar os nossos computadores. Então, assim, a gente valoriza de fato o que o Estado faz. E são iniciativas tão significativas que a gente tenta ir junto para que o aluno capixaba tenha sempre o mesmo investimento, tanto na escola da Prefeitura quanto na escola do Estado. A secretária de Educação falou em relação à ajuda do governo do Estado, essa parceria que redundou em melhoria na questão educacional em Cachoeiro Itapemirim. Eu vou aproveitar esse verso, se o Basílio me permitir. Eu tenho uma pergunta aqui de um... então vai, por favor. É na área de educação. Vai, se você fosse vai no contexto, vai lá. Só para a gente seguir com a secretária, depois a gente passa. Tem uma pergunta aqui cabeluda para a senhora aqui, secretária. Até quando vamos ver, na descida da escola, professor Iná Werneck se deteriorar? Não sei se a pessoa escreveu. A descida da escola, professor Iná Werneck. E essa outra que fizeram aqui é provavelmente com o prefeito, mas é do mesmo ouvinte, né? Até quando vamos ver o Parque da Ilha da Luz interrompido? Pois bem ou mal tínhamos onde levar nossos filhos e agora estamos sem opção. O nome da pessoa é Regis, né? E pergunta aqui também, não sei se é bem uma pergunta, sobre o projeto de alfabetização no horário à tarde. Houve divulgação? Então, fica aí para a secretária responder, e o prefeito, acho que sobre o parque... Sobre o parque, mais o prefeito, né? Eu não entendi a pergunta da descida do Iná Werneck. Não sei se é asfalto, se é... Dá a impressão que é o acesso que está com problema, né? Pela colocação do ouvinte, é isso? O acesso à escola com problema? É mais ou menos isso que a gente entende? A pergunta veio assim, até quando vamos ver na descida da escola, professor Iná Werneck, na descida, deteriorar? Eu conheço aquelas ruas de asfalto, ali, né? Aí já é mais prefeito e menos para a educação. O Regis pode perceber que já fizemos... tudo asfaltado novo ali naquela região. Da entrada, né, que vai ali para o novo parque, né, na frente ali para o novo parque, fruto do convênio com o governo do Estado, né, foram quase 13 milhões de reais para a gente fazer um novo recapeamento, retirar asfalto velho e colocar asfalto novo. E a Bolívar de Abreu, que é a descida ali, né? Eu acho que é essa que ela está falando. Em vez de seguir para o novo parque, a descida ali, a Bolívar de Abreu, a gente ainda não iniciou, está contemplado nesse convênio, a gente não iniciou, porque as pessoas, eu acho que podem perceber, na subida ali do Hospital do Aquidauã tem um problema na drenagem. A gente precisa resolver aquele problema da drenagem primeiro, que não está contemplado no recapeamento, né? O recapeamento é só você tirar o asfalto e colocar asfalto novo. Então, a nossa equipe de manutenção e serviços já está alinhada para iniciar as obras ali para fazer a recuperação da drenagem. Por isso que a gente mudou e fomos lá para o lado da Ilha da Luz, né? Começamos a fazer a subida da Vila Rica ali, o trevo da Ilha da Luz, mas vamos voltar sim para fazer aquela descida ali em frente ao Iná Werneck para ser contemplada até a rotatória ali da Ilha da Luz lá para a gente melhorar o asfalto ali desse trecho. E a ilha em si? A Ilha da Luz, nós estamos, a obra está em andamento, né? Não foi paralisada, né? Está em velocidade um pouco menor por conta de reequilíbrio, né? E é um processo burocrático que nós temos que passar dentro dos nossos órgãos internos para liberar essa questão do reequilíbrio, mas a obra não está parada, está dentro do cronograma e, infelizmente, né, para fazer um omelete você tem que quebrar ovos, né? Para fazer uma obra, seja no Parque de Exposição, seja no Parque da Ilha da Luz, ela está em obra, está em andamento, e a nossa expectativa é que até o final do ano que vem nós tenhamos o nosso Ibirapuera em Cachoeiro. Então, Regis, fica tranquilo que, se Deus quiser, nós vamos entregar o maior parque urbano da cidade de Cachoeiro. Algum tema mais? Eu acho que está respondido pela pergunta aqui, é esse trecho mesmo, que eu moro lá perto, deve ser esse trecho mesmo. A descida. Aquela descidinha, que já fez o outro lado todinho, inclusive com a sinalização, que era muito cobrada, já foi tudo sinalizado ali. Professor, e aqui ele perguntou, Cristina, sobre a alfabetização, a pergunta não está muito clara, no horário à tarde.
Nós trabalhamos com a questão do reforço escolar este ano no horário de aula, porque já tivemos o movimento de organizar aulas de reforço no período do contraturno e a dificuldade das famílias de retornarem para a escola é muito grande. Então, o nosso projeto, né, Reforçando a Aprendizagem, deste ano de 2022, ele foi noturno de aula, então as crianças saem da sua aula, vão ter aulas a mais de português, né, para que melhore essa questão da alfabetização, justamente porque a gente já vivenciou essa alternativa de aula no contraturno e não foi eficaz. A gente não teve o resultado esperado por dificuldade desses alunos retornarem, né? E só para lembrar que quando a gente desativou a escola da Ilha da Luz, todas as crianças, nenhuma dessas crianças ficaram sem acesso à escola, né? Todas elas foram remanejadas, né, para as escolas ali da Redondeza. Inclusive, nós ampliamos o Sandra Vargas, justamente, né, EMEB Sandra Vargas, que é ali próximo ao Ina Werneck, próximo à Aurora, para receber todas essas crianças com mais qualidade. O espaço ficou maravilhoso, né, de 3 salinhas de aula, nós ampliamos para 13 salas, 2 andares. Ficou muito legal. Um pátio maravilhoso, a escola é linda, convido todos a Sociedade Cachoeiro, que quiser nos visitar, né, a escola está aberta. Os vereadores também, conhecer, né, seja de base ou de oposição, para ver lá a escola, né, porque quando a gente inaugura só vai vereador de base, de oposição só sabe bater. Perfeito. Pode lá ver coisa boa também. Isso aí. Eles cumprem o papel de oposição, né, prefeito? Eu estou sentindo falta do William aqui na pergunta. Vamos cortar vem pro jogo, vem pro jogo. Cortar o salário dele, não, na verdade, bom dia ao prefeito, a secretária, os nossos colegas nos bastidores estão fazendo essa transmissão. Eu prefiro ficar nos bastidores, contribuindo, acho que é melhor. Eu vou evitar qualquer tipo de perguntas, ouvir é melhor do que eu participar. Tá sendo bem 2 ouvidos e uma boca. Eu prefiro ficar só aqui. Eu não fui lembrado, agora eu fui, então passou, já deu. Próximo tema, prefeito. Descontinuidade administrativa por conta de uma eventual mudança no comando do governo do Estado. Por exemplo, se houver mudança para o cargo de governador do Estado do Espírito Santo, obras em Cachoeiro, convênios poderão ser prejudicados por conta dessa mudança? Mauro, há esse temor? Eu acho essa pergunta excelente, porque assim, eu não acompanho, né, algumas pessoas, né, e alguns vídeos chegam até mim, eu não perco meu tempo com quem não quer construir coisas boas para a cidade, mas as informações chegam, né, e eu recebi um vídeo recente de um vereador de oposição que assim fala que eu prego mentira, então vamos começar a falar a verdade, né? Gostaria de falar a primeira verdade. Quando eu fui reeleito em 2020, eu cumprimentei, liguei para todos os 19 vereadores cumprimentando, e esse vereador foi o único que chegou: vou fazer oposição velada ao seu governo. Se ele gosta de falar a verdade, vamos falar a verdade, né? Então, eu não tenho dificuldade de revelar coisas que ficam guardadas comigo, mas que já é para jogar o jogo, vamos jogar o jogo. Então, eu me preocupo quando as pessoas falam meu nome em vão, né, de forma leviana, falando que eu sou mentiroso. As pessoas primeiro têm que escovar muito a boca, o dente, para falar da minha pessoa, antes de ficar falando em verdades. Então, é melhor escovar os dentes antes que o cheiro de linguiça vaze para a população de Cachoeiro. Então, é preciso ter conhecimento daquilo que se fala. Quando a gente tem um temor sobre uma possível mudança de gestão, está circulando um vídeo do próprio candidato. Eu ia te perguntar sobre isso. Está circulando um vídeo do candidato, né, e por isso que eu falo com propriedade, que o próprio candidato, o Manato, ele destinou uma emenda para uma comunidade, que foi feita uma quadra, e lá não vou mandar mais porque só tive 4 votos lá. Então, isso me gera um temor. Quando um candidato chega e fala, não vou destinar mais nada para tal comunidade, porque lá eu só tive 4 votos, e isso é ingratidão, não estou mentindo, é um vídeo que está circulando, e isso me gera temor como gestor. Isso me gera um temor com os meus outros colegas dos outros 77 municípios do Estado, se eles também vão ter esse mesmo tipo de, entre aspas, perseguição. Então, eu estou mentindo quando eu vejo um vídeo onde o próprio candidato chega e fala, não vou mandar mais recursos para aquela comunidade, porque lá eu só tive 4 votos. Gostei desse 4 aqui, ó. Legal. Ó. Então, assim, me preocupa esse tipo de posicionamento. É um vídeo também. Então, Basílio, desculpa te cortar, mas a minha preocupação é nesse sentido. Eu queria ver se o candidato tem coragem de chegar, registrar em cartório, que ele não vai prejudicar nenhum município. Registrado está aqui, ó, registrado em cartório. Se eu for eleito governador, prometo repassar todos os R$500 bilhão que está indo para Cachoeiro, e prometo nos próximos 4 anos dobrar esse investimento.
Se tiver coragem, vai lá no cartório e assina. De repente é uma saída que ele possa estar não só indo na televisão para falar que não vai fazer, lógico, está em campanha, ele nunca vai negar isso. Mas tem provas nesse vídeo que ele fala que não vai destinar mais nenhuma emenda para uma comunidade porque ele só teve 4 votos. Essa é a minha preocupação. Então não tem mentira na minha fala nesse sentido. Inclusive fake news em relação a isso aí circulando também nas redes sociais, prefeito. Esse mesmo vereador que o senhor acabou de citar, é o Juninho Correia, né? Citou indiretamente, mas ficou claro. Que aí não fica a dúvida de quem está se falando, né? Ele postou um vídeo na rede social falando que uma moradora do bairro Aeroporto tinha sido ameaçada, recebido um telefonema de alguém da Secretaria de Governo da Prefeitura, a Lilian, né? Lilian Cerqueira, alguém da Secretaria Siqueira teria ligado para essa pessoa e cobrando, fazendo ameaça que o asfaltamento daquelas ruas lá, esse projeto de revitalização, de recapeamento da cidade, não ia acontecer no aeroporto se o Casagrande perdesse a eleição. Logo em seguida, depois que o vídeo já tinha circulado em toda a rede, o estrago foi feito, o vereador foi e fez uma retratação dizendo que, na verdade, não teria sido uma pessoa da Secretaria de Governo que teria ligado para essa pessoa. Teria sido alguém, sei lá, não ficou também uma coisa muito clara. Esse tipo de fake news, né, que é mais ou menos parecido com o que aconteceu com o Ari Corrêa, isso acaba causando aí uma desinformação no período eleitoral. Basílio, o que mais me preocupa é que esse é o modus operandi da nossa oposição. Você não vê a oposição falando de forma concreta, trazendo informações verdadeiras para questionar algum tipo de situação na nossa gestão. Isso que é o mais preocupante. Mais uma vez, uma mulher da nossa gestão é atacada. Primeiro foi Cristina e agora a Lilian Siqueira. De forma leviana. É esse tipo de gestor que a gente quer na nossa política, que se coloca como nova política. É isso que a gente quer para a nossa cidade, para a nossa sociedade, para o nosso estado, para o nosso país. Então, desculpa, assim, fico um pouco revoltado, me exalto, mas, mais uma vez, as nossas mulheres foram atacadas de forma leviana, e aí depois não adianta vir chegar e fazer videozinho se desculpando, não. Assume as suas responsabilidades, seja homem, assuma as suas responsabilidades. Não fica desmentindo aquilo que falou, não, porque falou. Ah, mas eu ouvi dizer agora. E é muito fácil. Lembrando que nós estamos falando sobre uma postagem que foi colocada aí por um vereador, Juninho Corrêa, que houve o desmentido. Nós estamos agora no bloco de saúde. Não sei se nós vamos ter horário comercial para tomar. Por mim, tocar direto. Vamos tocar direto? Vamos. Então vamos tocar direto. Então é só lembrar que a gente está apresentando o programa Eleições 2022 aqui na Rádio Cachoeiro e nós estamos recebendo o prefeito Vitor Coelho, a secretária municipal de Educação Cristina Lenz e o secretário municipal de Saúde Alex Winkler, que vai entrar no nosso papo agora exatamente para falar sobre saúde e o prefeito naturalmente vai intervir se achar necessário para acrescentar algum dado. Secretário Alex Winkler, mais uma vez, obrigado pela presença. Já está virando nosso sócio aqui na Rádio Cachoeiro, com o maior prazer o recebemos com frequência para papearmos sobre a saúde de Cachoeira e Itapimirim. Que bola ainda levantamos inicialmente, Basílio? Eu vou perguntar para o Winkler sobre o hospital da Quidaban. O antigo Elefante Branco foi apelidado assim pelo ex-deputado, saudoso Camilo Collor, porque um hospital que foi construído e ficou aí anos com imbróglios jurídicos, imbróglios administrativos, sem poder funcionar para a sua função de origem, e ele finalmente, agora na gestão do prefeito Vitor aqui em Cachoeiro e do governador Renato Casagrande, ele voltou a funcionar. Eu vou perguntar para o Winkler como que a importância desse hospital no período da pandemia, que ele foi referência, e como ele vem contribuindo aí para a população de Cachoeiro, para desafogar o sistema de saúde de Cachoeiro. Olha, agradeço novamente o convite, né, estar aqui com vocês, é muito bom estar passando à população o que realmente é verdade, o que realmente o nosso governo tem feito, o governo Vitor Coelho, ele tem sempre muita responsabilidade com a saúde em Cachoeiro e Itapimirim, e eu participei muito da construção, né, desse novo projeto do IFA. Antigamente era o Elefante Branco, foi construído, e a gente fala muito assim, construir um prédio não é tão difícil. Às vezes nem tão caro. Caro é manter o custeio. Isso é o mais difícil. Tanto que foi feito o hospital e a estrutura ficou muito tempo abandonada.
serviu para várias coisas. Teve a superintendência ali, entre outras, mas para finalidade específica, para funcionar como hospital, precisou do governo Casagrande e do governo Vitor Coelho ter coragem, enfrentar o problema de frente e realmente mudar a realidade que nós tínhamos ali. O prédio ele foi reestruturado para servir como hospital, né, da criança, que hoje é uma divisão. Hoje nós temos lá no Sumaré o Hospital da Mulher, o IFA está lá presente, e ali no Aquidauana é o Hospital da Criança. Então nós temos ali o pronto atendimento, onde a Prefeitura Municipal de Cachoeira investe 6 milhões por ano. Muitas pessoas não têm essa informação, e o PA não atinge só as crianças de Cachoeira. Nós temos todo o sul do estado, muitas crianças vão para lá e são atendidas. E Cachoeiro tem feito esse aporte financeiro regularmente, aportado esse recurso, e a diretoria do IFA está de parabéns, porque tem feito, né, o uso de forma muito correta e eficiente. A gente tem poucas reclamações, mesmo em períodos mais difíceis de doenças endêmicas, a gente tem um atendimento ali muito bom. E 24 horas, né, Alex? 24 Aumentamos horas, para 24 7 dias horas na semana. Então, todos os dias, dia e noite, nós temos profissionais ali atendendo. E nós tivemos o exemplo da importância do hospital no período da Covid. Muitos municípios, muitos estados fizeram hospital de campanha. O que nós vimos no hospital de campanha? Nós vimos leitos sendo abertos, muita corrupção, e depois sendo fechados e nada ficando para esses municípios. Renato Casagrande, o governo dele, ele direcionou, ele trouxe para o gabinete dele essas questões, debateu com os secretários municipais, todos os secretários dos municípios. Talvez por isso ele tenha um apoio tão grande dentro dos 78 municípios hoje, porque ele é um governo municipalista, ele conversa com os municípios, vê as necessidades, e a gente já tinha uma necessidade de aumentar leitos naquele hospital, de UTI. E a Covid, a gente observou que ele conseguiu fazer isso, e hoje a estrutura está lá mantida. Quem for lá hoje vai ver que a estrutura que foi feita em 2020 está até hoje. E nós não tivemos só o 2020. O 2021 foi ainda pior, porque além da Covid nós tivemos H3N2. E nós vimos no país inteiro, o Rio de Janeiro, as pessoas no corredor, no chão, Cachoeira não teve isso. Nós tínhamos o PPG, que atendia síndrome respiratória, ampliamos para o UPA, Mar Brasa, mantivemos ali o hospital, né, de retaguarda, que foi o IFA, o governo do estado bancando, e tivemos as pessoas todas bem atendidas. Isso nos deu suporte para continuar com as unidades de saúde atendendo de forma até tranquila as pessoas que precisavam. Então, só para ter uma ideia, fora o período do Covid, que foi investido mais de 30 milhões em termos de governo do estado na saúde, hoje o governo do estado ele investe 10 milhões no IFA anual. Então, são 10 milhões do governo do estado e 6 milhões do governo municipal. São 16 milhões para o hospital funcionar. Ou seja, esse recurso dá para praticamente você construir um hospital. Então, as pessoas ficam discutindo de forma leviana, o governo do estado não botou recurso, o governo municipal não deu para construir. Claro que botou. Botou recurso de emendas, que vem para o governo do estado repassa. O município ajudou lá atrás na construção, mas mantém esse hospital, mantém 16 milhões, que é passado diretamente, fora os outros convênios, outras emendas, governo do recurso federal. Essa é a parte difícil. E isso o governo do estado tem feito. Em um ano, o governo do estado aumentou em praticamente 11 milhões os investimentos em outros hospitais também. A Santa Casa, agora, o governo do estado aportou recurso, adiantou recurso de emenda, para a gente não ter as portas talvez fechadas. Foram 8 milhões. E vem debatendo com a sociedade, vem debatendo com o hospital. Agora, querer botar nas custas, né, e nas costas do governo estadual e municipal, às vezes algumas questões de gestão, dos municipais são filantrópicos de caráter privado, também não é assim. A gente socorre, a gente tenta ajudar, o governo tem feito isso, mas nós temos que entender que é um todo. E assim, nós temos hoje a questão do Hospital do Câncer. Seria o nosso próximo assunto. Está ajudando, né, o terreno onde está sendo construído, o município fez esse aporte, o governo do estado agora antecipou 8 milhões para começar a obra, mas é uma obra grande e depois terá o custeio. Se não tivermos um governo responsável que vem mantendo a palavra e vem fazendo da saúde uma prioridade, isso muito nos preocupa. Porque nós vimos anos aí a saúde pública abandonada. Sobre essa questão do Hospital do Câncer, secretário e prefeito Vitor Coelho, eu gostaria que os senhores explorassem um pouquinho mais esse tema, porque há uma exploração política aí, há um tititi político em relação à questão das emendas, a questão quem é o pai da criança? Né? Quem é o pai da criança? Alguém já mandou o dinheiro e o governador teria segurado esse dinheiro durante 2 anos.
Vamos explorar um pouquinho esse aspecto, esclarecer a população o que é sobre isso, prefeito secretário, por favor. Eu acho que o Alex tem mais informações técnicas sobre isso, mas a informação que eu tenho é que foi uma parte desse recurso para a construção é de emenda de bancada, né? Foi uma indicação da deputada Norma Ayub e do deputado Evair de Mello, assim como toda a bancada federal, né, de repassar o recurso para o Estado e o Estado fazer esse aporte na construção. Foi feito esse repasse agora, né, desses quase 8 milhões para dar início ao serviço de terraplanagem, mas o hospital em si como um todo, eu acho que é mais de 100 milhões de reais. Então, assim, é um pontapé inicial. É o começo. É o começo, né? Deve ter alguma parte burocrática que impediu esse repasse mais rápido. Tanto que a parte de licenças nós aceleramos o mais rápido possível, tanto na tramitação da lei de doação do terreno, das licenças ambientais. Então, tudo isso faz parte da burocracia interna. Eu acho que o Alex pode responder um pouco melhor sobre essa parte do repasse. Gente, é muito simples. Não se pode repassar nenhum tipo de recurso se esse recurso não estiver empenhado. Só começa uma obra depois da ordem de serviço assinada. Nós assinamos a ordem de serviço nesse ano, no início do ano. Como se faria algum repasse? Como pode estar 2 anos atrasado o repasse se nem a ordem de serviço para início da construção tinha sido dada? E você precisa do projeto para poder fazer a ordem de serviço. O projeto tem que ter um custo, esse custo tramita, é empenhado, quando o recurso é empenhado, ele é liberado, a partir daí começa a fazer esse repasse. Ele é parcelado, porque a obra também tem um prazo. Você não vai pagar uma obra no momento que ela começa, você paga passadamente de acordo com as medições. E todos esses trâmites foram feitos de forma correta. Eu acho que tem uma coisa que ninguém tem como falar do governo do Renato Casagrande, que é a questão da organização do governo dele. É muito organizado, muito correto, segue os trâmites burocráticos de forma correta. Isso nós não podemos dizer de outros governos, que nós vimos que se promete e depois não se é cumprido, que o recurso depois não vem e as obras ficam paralisadas. É esse talvez o receio que todos têm. Eu acho muito difícil você pegar hoje na classe hospitalar do Estado, e você vê todos os hospitais, o IFA, o Evangélico, a Santa Casa, estarem coerentes com o governo do Estado atual, saber o que o governo do Estado faz e ter a tranquilidade de permanecer com esse governo que está aí e apoiar o governo que está aí hoje. 74 municípios de prefeitos, secretários de saúde, entre os secretários, apoiar o governo que está aí, se ninguém não sentisse que esse governo realmente é um governo competente, coerente, que age para a população, porque a população é tratada e é cuidada no município. E a gente vive isso o dia inteiro, todos os dias. E a gente passa fake news. Acho que foi ontem, a gente recebeu ligações que no PPG não tinha médico atendendo. E botaram isso na rede social como uma verdade. Chegou até mim, até mandei a foto do prefeito, tinha uma pessoa sentada na sala de espera, falei para ele, nem precisava de médico, não tem ninguém nessa espera. Todos já foram atendidos, mas tinham lá 3 médicos atendendo, tranquilamente. Então, assim, a gente passa por isso. Colocaram um áudio meu no jornal, meu não, né? Falando que era meu áudio, que eu estava forçando o servidor a fazer campanha. Pô, nem próximo minha voz era, mas aí retiraram. Mas fica a foto da gente, né? Fica lá, você procurar no Google, você acha. É umas coisas assim absurdas, sem necessidade. Entendeu? Eu não sei. Querem ganhar a eleição como? Dessa forma? Com mentiras? Gente... Quem ganha a eleição dessa forma vai governar dessa forma. Né? Olha só, direita. Nós tivemos Hitler na direita. Nós, na esquerda, tivemos Stalin. 2 ditadores. A ideologia que faz a pessoa? Não. Cada um tem o seu caráter e sua conduta. É por isso que o cara pode votar Bolsonaro e pode votar Renato sem problema nenhum. Não tem problema. As ideologias para homens inteligentes se discute, se coloca na mesa e se faz um governo conjunto. Porque quem não pode perder é a população. Quem não pode ser prejudicado é os nossos usuários, do nosso serviço. Então nós temos que escolher os melhores. Então nós temos que entender que as ideologias não fazem as pessoas melhores. O que faz é o caráter, o compromisso, a dignidade e a competência. E é interessante nessa sua fala, Alex, quando você fala que o mais interessado nisso é o munícipe, né? Que a gente tem que fazer as obras para o munícipe. E aí quando sai um presente desse de quase 8 milhões para dar início à construção do Hospital do Câncer, que vai ser referência no Estado e no Brasil, para mim, a gente vai ser referência aqui no Brasil de tratamento de câncer, as pessoas ficam aproveitando que está em período eleitoral para dizer, por que fez só agora? Mas aí, se a gente olha para o lado da oposição também, não fazendo nenhum tipo de crítica, o governo Bolsonaro também está fazendo benesses, vamos dizer assim, do orçamento, para melhorar a vida das pessoas que precisam porque enfrentaram a pandemia. E aí eles não criticam essa questão. Pô, o meu presidente Bolsonaro fez isso agora no momento eleitoral. Ah, mas a oposição fez também. E eu vou criticar só a oposição. 2 pesos, 2 medidas? Então é preciso refletir isso. Quem é o mais interessado? São as pessoas
E isso está sendo feito para ajudar a vida das pessoas. Isso que é o mais importante. A administração, ela não pode parar por causa da eleição. Exato. Ela tem que continuar. Imagina todo um período eleitoral, todas as ações parem. Como que a população pode ser prejudicada? O administrativo fica prejudicado pela turbulência política, né? Não há podemos empecilhos, deixar né? fazer isso. Como eu prefiro bem, não é time de futebol. Time de futebol é um lazer que a gente tem. Eu torço para o Flamengo, tá bom, tá ruim. Ó, o Botafoguense aqui. Se fosse pensar nisso, coitado, não estava nem torcendo mais. Mas não é por aí. Agora, por isso nós temos que escolher os melhores realmente. E pensar sempre na população, né Wingler? Exato. Porque a população está querendo, se lixando para saber se a emenda foi da deputada Norma, se foi do deputado Evair, chegar. se o governador... É a briga pelo dividendo político, né? A população quer saber se o hospital vai ficar pronto, se o filho dela, o dia, se tiver um câncer, que Deus queira permita que não, né? Permita que não. Se vai chegar lá e vai ter... É isso que ela quer, né? Então, a verdade, esse é o problema dessa dicotomia, dessa polarização que está tendo aí. Eu não sei se vocês observaram. Devia estar todo mundo comemorando, não é isso? Exato, Basílio, é isso. Doutor Pulido é um dos médicos mais sérios, mais competentes que eu conheço. Eu conheço muitos, eu estive em São Paulo, no Hospital do Câncer, no HC, na C. Camargo, vários outros. A gente vê lá os médicos muito competentes, mas a gente vê eles aqui de uma forma diferente. Eles se preocupam, apesar de estar no hospital, né, o EC, o hospital privado, caráter filantrópico, né, que é contratualizado com o SUS, mas você vê como eles se doam. Como que eles ali, aquela equipe, ele, doutor Bruno, né, todos estão ali pensando nas pessoas. Eles não estão pensando só no trabalho deles em si. Eles querem que aquilo ali cresça, que aquilo chegue às pessoas. Eles desenvolvem ações. E ele foi lá, mostrou o cheque com todo orgulho, com todo agradecimento. E é isso que a gente precisa, também agradecer pelas coisas boas. Porque não pode se pegar uma coisa boa e levar para um lado ruim. Senão acaba embaçando, né? Em cima. A política cobrindo o campo administrativo, né, Basílio? Eu queria fazer aqui até, por exemplo, que a gente tem que ser altruísta, né? Às vezes a gente fala elefante branco, a gente estava falando do hospital daqui da BAN, porque foi a alcunha dada para aquele prédio pelo comendador Camilo Collor, num momento de embate político, num momento de disputa eleitoral. Foi quando o Valadão, lá em 2015, se não me engano, 2005. Eu não era nascido ainda, não. 2005. Então, foi em cima do caminhão, lá no Parque de Exposição. Mas isso aí acaba embaçando, Mauro. Uma coisa que é importante tem que ser dita. O hospital ele foi idealizado pelo deputado Teodorico Ferraço, né? Ele sonhou em fazer um hospital e, aos trancos e barrancos, ele rompeu barreiras e teve a ideia de fazer e construir o prédio. Isso não é porque um apelido tirar esse mérito. Não conseguiu botar para funcionar. Mas tem que ser louvado, porque também se não tivesse tido a iniciativa lá atrás construir o prédio, de construir, não teria o hospital hoje. Então, a gente tem que entender também. Todos tiveram a participação. O Ferraço teve quando teve a ideia, a Norma teve quando colocou a emenda, quando propôs a emenda no Congresso, o Evair teve quando abraçou a causa, o governador teve quando participou do processo, a prefeitura quando doou o terreno. É isso que a população quer, né? É saber. Eu só toquei nesse assunto, prefeito, do hospital, porque nós entrevistamos aqui, o Mauro estava comigo na bancada, o eu estava com o Mauro na bancada, a Cristina Félix, uma candidata a vereadora, que ela é do PSOL, e ela estava defendendo a candidatura do Renato Casagrande na entrevista. Sim. E eu perguntei para ela, você está defendendo por quê? O que ele fez, afinal de contas, para você estar defendendo? Né? Aí você materializa a coisa. Se você falar uma coisa que vai acontecer lá na frente, a pessoa não consegue materializar. Não, porque hoje meu filho, eu tenho 4 filhos, eu sou diarista, à noite eu trabalho de garçom, né? De garçonete. E tenho de deixar meus filhos. E hoje eu tenho creche para deixar meus filhos de manhã, e toda vez que fica doente, é aquele hospital lá que eu vou. E se não tivesse aquele hospital, né? E eu sei que Casagrande ajudou a construir aquele hospital, a botar para funcionar aquele hospital. Então, isso que a gente só te interromper chamou a atenção. Já que a gente está na saúde, daqui a pouco a gente deve sair. A gente recebe as coisas, muitas vezes, como as coisas estão funcionando, e às vezes funcionam bem, a gente até esquece, é interessante. Mas a gente precisa falar do SAMU. O SAMU é uma realidade hoje em 78 municípios do Espírito Santo, porque o governo, Renato Casagrande, teve a coragem de levar SAMU a todos os municípios. O SAMU é um programa do governo federal. Deveria ser puxado com recurso tripartite, mas principalmente com recurso do governo federal. O governo federal normalmente aporta o recurso, manda as ambulâncias e os municípios desenvolvem em parceria com o Estado
esse projeto, esse programa. O Espírito Santo, a gente sabe que esse programa do SAMU está um tempo parado até ver a pandemia, o Renato abraçou isso para ele. Ele faz um aporte para Cachoeiro do Itapemirim e para os municípios todos do Sul, através do consórcio Polo Sul, e o município paga outra parte. Então isso permite que todo o sul do estado hoje esteja coberto, né, como outras áreas do estado também já estão com o SAMU. Olha só para você ter uma ideia, nós temos 4 ambulâncias, uma de nível avançado e 3 básicos. Em um ano e pouco de SAMU, nós tivemos 5.000 atendimentos, mais de 5.000 atendimentos. Para pensar, sem o SAMU, como seriam feitos? Seriam que as pessoas sofrem acidente na rua, vem ali uma pessoa ali, curiosa, joga dentro do carro, leva, ou ligam para a ambulância nossa, que às vezes está distante, que não é equipado para isso, que a ambulância do município é mais para transporte intra-hospitalar, para atendimento de acamada, é uma coisa mais simples. Hoje você tem o melhor atendimento pré-hospitalar que existe, que é o SAMU, dentro de Cachoeiro, atuando de forma rápida, célere. Você aciona por telefone, você tem uma regulação, uma coisa que poucos sabem. O SAMU não é só uma ambulância buscar o paciente. Ele faz a regulação naquele momento exato. Já encaminha para o local adequado. Exatamente. Então, um paciente fraturado, ele vai direto para a Santa Casa com vaga zero. Entra direto, não precisa ficar esperando um pronto atendimento 2, 3, 4 dias. Então, isso é muito importante. O paciente infartado vai direto para o evangélico. E as pessoas, às vezes, não têm, no contexto, toda a importância desse serviço. Secretário, o senhor falou do SAMU, que é uma obra do governo federal. Muitas prefeituras, elas escondem... Muitos programas são escondidos pelas prefeituras. Porque, na verdade, é o seguinte, se o governo federal está contribuindo para o seu município, não pode ser apagada aquela logomarca do governo federal. E eu percebo que, em nenhum momento, a Prefeitura de Cachoeiro fez isso. Essa é uma observação que eu vi aqui agora na sua fala. E outra coisa, o governador Renato Casagrande, em nenhum momento, criticou as ações do governo federal de obras que estão chegando no Estado. Então, as pessoas têm que saber discernir certas situações. Exatamente. Ele nunca fez uma crítica, sempre ainda enalteceu obras que estão sendo feitas em duplicação não sei aonde, recursos na área da saúde, o momento da pandemia, que foi o momento mais difícil de se tomar uma decisão. Então, acho que as pessoas têm que olhar por esse lado também. O governo, na saúde principalmente, educação, que tem recurso vinculado, ele é tripartite. Parte é financiado pelo governo federal, parte pelo governo estadual e parte do município. A nossa crítica, às vezes, vem porque o governo federal ele não tem um índice que ele tem que aplicar, como tem o governo estadual, que tem que ser 12% na saúde, e o governo municipal 15%. E a gente sabe que aplica muito mais. Mas os recursos vêm. Eu estava na Câmara e me perguntaram se o recurso na época do Covid, eu achei que veio o recurso. Sim, foi o governo do Bolsonaro, fez o aporte financeiro. Os municípios que aplicaram bem, foram coerentes e investiram, passaram bem durante a Covid, conseguiram trabalhar. A gente sabe todas as dificuldades, era uma coisa nova. O SAMU, a gente está lá fazendo tudo ao trâmite. Para quê? Para o governo federal, daqui a um tempo, começar a aportar o recurso, e vai ser bem-vindo. Eu tive uma entrevista essa semana que perguntaram sobre falta de medicamento. Eu deixei muito claro, porque a pergunta é o seguinte, está faltando o recurso do governo federal, ou do estadual, ou do município? Eu falei, não. O governo federal faz o repasse regularmente, o que é do estado também tem sido feito, e o município a partir dele. Então, nós estamos liberando agora quase 1 milhão para comprar medicamento. Mas qual que é o problema? Não se tem um medicamento da indústria. Hoje não se tem Novalgina injetável. Está em falta de soro. A gente não está tendo esse problema porque nós temos soro já em estoque, nós temos que comprar uma quantidade grande. Mas tem medicamentos que não acha, não tem como você adquirir. Então é muito fácil, às vezes, proposição, as pessoas falam, não, é incompetência do governo, não comprou. Mas não sabe a verdade que está estampada em CNN, Globo News, Globo, SBT, que é uma crise mundial. De suprimento de medicamentos. Fralda, você não acha o gel e não acha o poliéster. Você não consegue comprar. Você tem ideia? Eu recebi, no que estava aqui, uma cotação de uma compra emergencial que nós vamos fazer, tamanho G, que está em falta no mercado. Uma fralda que a gente comprava por 80 centavos unidade, está R$ 1,71. Até quem ganha licitação não tem como entregar. E nós temos, ontem, nós estávamos no Fórum de Judicialização, conversando sobre isso. Porque nós somos obrigados, mesmo com o tema judicial, a usar a tabela CEMED, que é abaixo do preço de mercado, que a indústria não quer vender. Então, o que nós fazemos? Desobedecendo ao judicial, não compramos? Ou obedecendo ao judicial e bulamos a lei e compramos? Olha que sinuca de bico que a gestão às vezes fica. E isso a gente estava até discutindo ontem com os juízes, Tribunal de Contas, procuradores, continua hoje, nosso fórum está sendo excelente, porque a discussão é ampla, não se faz uma gestão se a gente não ouvir todos. E isso, houve esquerda, houve direita, houve o centro, democracia é isso. E votar no melhor, no mais competente, no mais coerente e que vai manter os programas funcionando e que já provou isso, já fez isso. Não quem foi demitido porque não teve competência,
no seu cargo, não quem não conseguiu num mandato não apresentar projeto nenhum, não quem não conseguiu numa eleição passada não ser eleito e hoje colar a imagem dele em outra pessoa para ganhar voto. Eu acho que o voto tem que ser individual. A pessoa tem que merecer o voto. Muito bem, nós estamos apresentando o programa Eleições 2022 aqui na Rádio Cachoeiro, hoje contando com a presença do prefeito Vitor Coelho, da secretária municipal de Educação Cristina Lenz, do secretário municipal de Saúde Alex Wingler, tratando de temas do seu interesse, do seu dia a dia, aquilo que você espera que a prefeitura possa fazer para que você tenha um bom atendimento na área de saúde, na área de educação, que é o que interessa, as questões práticas do cidadão. Quero registrar aqui a audiência da Rádio Cachoeiro, o Daniel Romualdo, desejando um bom dia para todos nós, a Ângela de Paula Barbosa, a Márcia Bezerra, o José Carlos Gualberto, desejando bom dia ao prefeito, José Carlos Gualberto, novamente, Nilson Calegari, a Sandra Sampaio, Paula Fernandes, mais um montão de gente que a gente vai registrando no decorrer do nosso programa. Muito obrigado pela audiência que vocês estão dando a essas eleições 2022. Passo à frente. Vamos tocar agora no desenvolvimento econômico, doutor? Desenvolvimento econômico. Nós temos aí uma linha de financiamento Desenvolves, do Bandes, juro de 1%, 3 anos de carência, diga-se que é melhor que a oferecida pelo Banco do Nordeste, lá da área da Sudene. E essa, na realidade, sempre foi uma antiga reclamação, uma antiga reivindicação dos empresários e empreendedores aqui da região. Prefeito, e aí, o que isso vai significar para o município de Cachoeiro, para a região sul do estado? É interessante, Mauro, que a gente vem agora tentando entrar numa pauta econômica, né, porque quem está à frente da gestão, seja o governador, seja os prefeitos, né, nós fomos muito criticados no período de pandemia por conta da questão econômica, né? Nós colocamos em primeiro lugar a vida das pessoas, né, erramos em algum ponto, né, se foi excessivo demais, podemos ter errado, mas nunca enfrentamos uma pandemia, né? Nenhum gestor enfrentou uma pandemia. E nós preferimos acreditar na ciência e naquilo que as organizações de saúde pregavam naquele momento. Então, seguimos todos esses protocolos, né, nos colocamos como líder de verdade para fazer esse enfrentamento, para salvar vidas. Foi isso que o Estado do Espírito Santo fez, foi isso que a maioria dos países mundiais fizeram, tiveram bons resultados no salvamento de vidas. E passado esse período de pandemia, que ainda não foi decretado, né, o fim da pandemia, o governo do Estado tem começado a olhar para a parte econômica. Isso que é o mais importante. As pessoas deixaram de se alimentar, né? Algumas pessoas foram prejudicadas, é claro, vivemos uma pandemia mundial, mas agora o nosso olhar é para recuperar a nossa economia e, graças a Deus, nós temos um Estado do Espírito Santo forte, economicamente falando, organizado. Imagina se fosse há 20 anos atrás, se fosse aquela bagunça de salários atrasados, de corrupção velada, imagina como que seria tratar a parte econômica do Estado do Espírito Santo há 20 anos atrás. Então, assim, em primeiro lugar, é preciso que as pessoas entendam e compreendam que foi um momento único, né, que nós passamos a nível de município, de estado, de Brasil e de mundo, que nunca nenhum gestor tinha experimentado isso na nossa geração, e que nós fizemos o possível e o impossível para salvar a vida das pessoas. E me preocupa quando alguns, né, tentam se aproveitar, principalmente em momento eleitoral. Parece que as pessoas são médicas e rasgam aquele juramento de Hipócrates, que lá no juramento de Hipócrates está para que ele vai fazer com que o paciente dele esteja em primeiro lugar, né? Então, isso que é o preocupante. Se você se declara médico, você tem que se colocar primeiro no lugar da vida das pessoas. E é isso que o Renato Casagrande fez, é isso que eu fiz aqui em Cachoeiro, e a partir daí agora nós vamos dar a mão, estender a mão para quem tem as necessidades econômicas que a gente vai continuar fazendo. Tanto que, nesse período de 2021 para cá, nós tivemos recorde dos últimos 20 anos na geração de empregos. Mostra que nós estamos fazendo o que precisa ser feito. Mostra que o Estado do Espírito Santo tem investido mais do que o Estado de São Paulo numa linha de financiamento para ajudar as pessoas nesse momento econômico tão difícil, mas nós não estamos fechando os olhos. Nós vamos ajudar, estamos ajudando, estamos no caminho de dar e estender essa mão. Mas aí, se vier para a simples questão, fechou o comércio, fica em casa, é um nível de debate muito raso quando nós colocamos a vida das pessoas em primeiro lugar. Lógico que muitas pessoas tiveram prejuízo, mas vale a pena perder uma vida
do que perder o seu emprego. Eu acho que a vida vem em primeiro lugar. Se perder o emprego, nós temos que gerar oportunidades, continuar no trabalho para gerar as oportunidades para as pessoas sejam empregadas, qualificar essas pessoas. Foi isso que o governador fez com o projeto Qualificar ES e agora com o Desenvolver ES, para dar essa ajuda necessária de setores que foram altamente prejudicados, setor de eventos, setor do comércio, né? Aqui no estado do Espírito Santo, nós não fecharam a indústria, a parte da agricultura também trabalhou para colocar o alimento na nossa mesa. Então, assim, é todo um contexto que tem que ser levado, que tem que ser observado, e não simplesmente por conta de um período eleitoral as pessoas fazerem um discurso, e lógico, as pessoas foram prejudicadas? Foram, mas acima de tudo nós temos que lutar pela vida, e eu sempre vou votar pela vida. Basílio. Ouvindo as palavras do prefeito, a gente fica pensando, o pior pecado para o gestor, né, principalmente o gestor público, é pecar por omissão, né? E isso a população não perdoa. Por excesso, ele teve aí o altruísmo de pedir desculpas se passou da dose, porque realmente ninguém conhecia o potencial da doença. Aqui na rádio nós tivemos passamos aperto, um adoecia, dava uma gripezinha, ninguém vinha trabalhar, você lembra disso, e a rádio não podia parar, né? Você não podia tirar a rádio do ar por conta da pandemia. Fizemos muitos programas remotos. Fizemos programas remotos para poder. Então, ninguém tinha esse conhecimento. E a prefeitura, e assim como o governo do Estado, não foram omissos. O ser omisso é que é a desgraça para qualquer gestor, né? E aí, se errou também, se houve excesso, eu parabenizo o prefeito por ter tido o altruísmo de reconhecer. E nós também, assim, nunca faltou e nunca nos furtou o diálogo com os setores. Fizemos reuniões, participamos com todas as entidades, com a sociedade civil organizada, para a gente, de forma muito em conjunto, saber trabalhar isso. Nós montamos uma equipe aqui em Cachoeiro para a gente tratar dos nossos indicadores. Não sei se outros municípios têm equipe técnica para isso. Nós montamos um sistema de controle operacional da pandemia e eu acompanhava, junto com o Coronel Guedes, todos os dias os nossos dados, os nossos indicadores, para saber em qual curva de nível nós estávamos, para saber quais as medidas nós deveríamos adotar de forma antecipada do governo do Estado. A gente já sabia o resultado da nossa matriz de risco antes que o governo do Estado divulgasse. Então, a gente já sabia a nossa realidade, reunimos com os setores produtivos para tentar ver uma forma menos agressiva nessa questão dos horários, tanto que a gente fez escalamentos, né? Alguns setores iniciavam 7 horas da manhã, 8 às 8 da manhã, 8 às 9, para não dar conflito de todo mundo pegar o ônibus no mesmo horário. Enfim, a gente sempre dialogou com a sociedade para buscar soluções nesses momentos tão difíceis e, como você disse, nós não nos omitimos, tomamos as decisões. O líder de verdade precisa disso, tomar a decisão, por mais dolorosa que ela seja, mas para tentar melhorar a vida das pessoas, para tentar buscar salvar as vidas e para a gente, de forma organizada e planejada, fazer da forma tudo correta. Não de forma aproveitadora, para querer fazer lei inconstitucional para abrir o comércio de forma inconstitucional. Isso que é o mais preocupante. Prefeito, é uma crise mundial que, vamos falar em nível de nosso país aqui, nem todo mundo está preparado para uma situação pandêmica como essa, especialmente a falta da vacina que ainda estava ainda cientificamente para ser analisada, para poder ser aplicada na população. Mas interessante também é que, diante de tudo isso, dessa, como diz o Basílio, altivez, essa serenidade de um bom gestor, é a questão também de saber que hospitais foram abertos, hospitais que não estavam em atividade, novos leitos foram abertos. Verdade. A população ela tem que entender esse lado também da dificuldade de se tomar uma decisão, mas trocar um pneu com um carro em movimento não é para qualquer um. É verdade, Willy. Você disse muito bem, né? O Alex até falou da questão dos hospitais de campanhas, quanto nós fomos criticados à época, principalmente no auge da pandemia, que nós teríamos que pegar o recurso do governo federal, que veio muito em boa hora, a gente precisa valorizar e reconhecer isso. Que a gente deveria abrir hospitais de campanha, as pessoas desesperadas pelo atendimento, e nós tomamos a decisão firme com o governador Renato Casagrande de não usar esse investimento em abrir hospitais de campanha, porque a gente sabia que iria ser gasto o dinheiro e depois esse dinheiro ia embora, e ele, ao contrário, não, investiu na nossa rede hospitalar, abrindo novos leitos de enfermaria, abrindo novos leitos de UTI, que ficam como legado para a saúde pública do Estado do Espírito Santo. Só complementar, prefeito, pegando o nosso exemplo PPG, chegou uma oferta para a gente de montar um hospital de campanha, frente ali, numa tenda. PPG é? Paulo Pereira Gomes, pronto atendimento. Isso. Com os equipamentos alugados, porque com o recurso de custeio você pode alugar equipamentos, você não pode comprar. Então, o que te gastaria ali
né, a gente teria aquele hospital pelo tempo, depois tudo sairia, os equipamentos, tudo. O que nós fizemos? Nós abrimos 17 leitos. Nós tínhamos recurso de emenda, nós conseguimos recuperar com aquela lei 172 que o Bolsonaro fez, 172, foi muito boa, você podia recuperar recurso de emenda desde 2009, que estava assim, pedaços de emenda que sobrou e tudo, você podia trazer tudo para fazer essas compras. E nós compramos cardioversor, compramos monitor cardíaco, compramos respirador, bomba de fusão, então todas hoje no PPG. Mais leitos, mais equipamentos e vão ficar para a população. E mais uma vez eu volto a enaltecer a fala do secretário, porque em nenhum momento vocês esconderam a ajuda do governo federal. Não só para o Espírito Santo, mas principalmente para os municípios aqui, Cachoeiro, como a gente está sendo abordado aqui. E o prefeito sempre deixou Nosso claro partido assim, é Cachoeiro de Itapemirim. Exatamente. Não importa se o Bolsonaro está mandando, que seja lá quem for, mas o recurso está chegando, tem que ser lembrado. É muito sensível essas críticas, né? Porque, como a gente está falando mesmo, ninguém sabia como agir. O que é que você sabe de uma doença infecto-contagiosa que se transmite pelo ar, de forma respiratória, com gotículas? Que você tem que manter distanciamento, que você tem que usar máscara, né, que você tem ali que cuidar do seu sono, da sua saúde, também. Da higiene. Então, isso foi feito. Como que você faz, deixa shopping aberto, campo de futebol aberto e separa as pessoas? Sabe que não tem como fazer isso se você não tomar medidas extremas. Assim, o governo Renato, às vezes, é criticado por ter fechado o comércio e tudo. Aí fazem também a crítica ao Bolsonaro. Atrasou um mês a vacina. Se não tivesse atrasado um mês a vacina, não teria morrido a metade das pessoas que morreram. Gente, só fazer um cálculo. Quantas pessoas morreram um mês? Não foi a metade, morreu 700 mil pessoas no país inteiro. 2 anos. Então, peraí, também essa crítica está errada. A vacina chegou no momento que tinha que chegar. E tanto Cachoeiro, o Estado e o governo federal estão de parabéns, porque o Brasil sempre foi um dos países que mais vacinam e vacinamos muito. Nós vacinamos 3 vezes, porque não é uma dose só, a população de Cachoeiro, num tempo recorde. Então, a população tem que entender isso. Críticas vazias não ajudam em nada. Nós só vamos saber realmente daqui a 10, 20, 30 anos, talvez conhecer melhor um pouco do que aconteceu desse período. A história vai dizer quem errou, quem acertou. Mas o momento agora é entender e confiar em quem realmente se preocupou em proteger as pessoas, cuidar das pessoas. Antes de passar a bola para que o Basílio toque o próximo tema, vou continuar registrando aqui a audiência da Rádio Cachoeiro. A Patrícia Pim está nos assistindo. Alôzinho para a Patrícia. E diz aqui, Patrícia Pim, prefeito representando nós, mulheres. A Valquíria Rigon Volpato, governo que cuida de mulheres é governo inteligente. Meu coraçãozinho para ela. A mulherada está aí, prefeito, apoiando as suas decisões. O secretariado é mulher, hein? Alessandro Souza também participando com a gente, mandando um abraço. Elcio Paz de Saneto, dizendo, bela entrevista, o povo precisa parar de pensar em partido e olhar o que o gestor fez e pode continuar fazendo, seja no Brasil ou no Estado. A ideia é essa, Elcio. Léo Machado, perfeita fala do secretário Alex, do prefeito Vitor Coelho. A Cláudia Sabadini, que também, evidentemente, está ouvindo a nossa live. Tem aqui, Nelson Machado Silva, parabéns, prefeito. Cachoeiro precisa de gestor e não de oportunistas de carona. Ixi, vamos lá, então. E a Maiara Alves, bom dia a todos, prefeito. É verdade que... Aí já está fazendo uma pergunta. Opa, é verdade que nessa obra de recapeamento vocês vão fechar o shopping popular? Maiara Alves. Não é... Maiara Alves, não Isso. É recapeamento, gente. É a obra da macrodrenagem da linha vermelha, que vai iniciar ali na Beira Rio, né, vai cortar a rua César Misse e também a Pedro Dias e depois vai subindo pela linha vermelha, mas nós vamos comunicar muito bem, né, a obra vai iniciar só depois do Natal para não prejudicar as vendas do comércio, né, iria iniciar agora em novembro, mas eu decidi passar o período de compras, né, de vendas no comércio para não prejudicar mais uma vez, né, imagina, enchente, pandemia agora, e obra ali para prejudicar as lojas. Não, vamos decidir atrasar um pouco a obra para passar o Natal, e aí é um período de férias também, escolares, é menos trânsito na cidade, e toda obra gera transtorno, gente, pelo amor de Deus, né, não comecem a fazer críticas antes da obra iniciar, tenhamos empatia com os moradores ali da Etelvina Viváqua, que serão os mais beneficiados, moradores e comerciantes, que toda chuva forte alaga ali, a gente precisa refazer aquela drenagem, mas sobre a questão do shopping popular, nós vamos fazer uma revitalização de toda aquela área central ali, envolvendo, né, o Museu Ferroviário e tal, e nós queremos destinar uma área específica para o comércio ambulante, isso vai ser construído com os ambulantes, vai ser debatido, conversado, para ter um local mais adequado, mais acessível, porque o próprio shopping popular ali já está uma estrutura muito velha, muito insegura,
insalubre para os próprios ambulantes ali, e queremos colocar todos eles num local adequado, todos que tiverem registro, né, de comércio ambulante, tirarmos o comércio ambulante de frente de calçadas do nosso comércio, que prejudica o nosso comércio. Então a gente quer destinar um local, né, mas isso vai ser debatido, vai ser mostrado o projeto para todos eles, um espaço maior do que é o atual shopping popular ali, mas com dignidade para que o comércio ambulante possa ter o seu espaço de venda também. Certamente a Maiara trabalha lá e está preocupada com possível interrupção nas atividades dela por conta da obra. Não, ela vai para um né? lugar temporário e depois para um lugar definitivo que nós vamos construir junto com os ambulantes. Prefeito, para não quebrar o ritmo aí das entrevistas, os blocos de colocações aqui, eu vou esperar o finalzinho do programa para ver se o senhor responde uma pergunta de um ouvinte aqui sobre política. Política? Para onde o senhor vai no segundo turno? Para onde eu vou? Tá, vamos para o quarto então? Quer dizer, Com que roupa eu vou para o samba que você me convidou? Isso me lembra o Cartola, hein? Mas tem um recado aqui do Elcio. Enquanto o prefeito vai pensando, vou dar o recado. Você deixou ele em saia justa agora. Não precisa pensar, não, já está definido. Uma pergunta dessa, sei não. Mas vamos lá. Elcio Paz de Sá Neto está dizendo o seguinte: bela entrevista. O povo precisa parar de pensar em partido isso, né? E olhar o que o gestor fez e pode continuar fazendo, seja no Brasil ou seja no Estado. Muito bem, registrada novamente a participação do Elcio aqui no nosso programa Eleições 2022, que segue agora passando para um outro tema. E se interessa demais à população e a todos nós, as grandes obras que são previstas, que vêm por aí, já anunciadas inclusive pelo governador Renato Casagrande: duplicação da rodovia do Frade, macrodrenagem da Nova Brasília, asfaltamento da cidade. E aí, prefeito, como é que fica isso aí? Quando é que vem? Quando é que começa? Prazo? Tem dinheiro? Não tem? Vai mesmo? Fala para a gente a respeito das grandes obras. Vai depender do resultado do dia 30, né? Mas a minha expectativa e o meu trabalho sempre foi de fazer um trabalho administrativo aqui em Cachoeiro, para deixar Cachoeiro com condições de receber todos esses recursos. Montamos um escritório de projetos, um escritório de captação de recursos no período de início da nossa gestão, né, do primeiro mandato. Fizemos toda essa parte administrativa que é para a prefeitura rodar corretamente, né, dentro do trâmite administrativo, e fizemos um portfólio enorme de projetos. Hoje a nossa Secretaria de Obras, nós temos mais de 450 milhões de reais em projetos, né, e a gente leva isso para a nossa bancada federal, leva para o governo federal e leva para o governo estadual, que são onde tem os maiores recursos, né? Nós, como prefeitos, eu e outros colegas dos outros municípios, nós não temos recursos suficientes para fazer investimentos na nossa cidade. Nós precisamos do auxílio do governo estadual e do governo federal. E é onde nós vamos, né, fazer aquela famosa peregrinação em Brasília, junto aos deputados, mostrar os nossos projetos, buscar emendas para nossas cidades. E eu tenho a grata satisfação de estar, né, nesse meu novo mandato, né, finalizando o primeiro mandato e agora nesses 2 anos, e tenho ainda mais 2 anos como prefeito, de estar prefeito com o governador Renato Casagrande, que tem investido nos 78 municípios indistintamente, né? Ele não olha para a cara do prefeito, não pergunta qual é o partido, ele olha a necessidade da cidade, tanto que vocês, jornalistas, podem ver os investimentos em todo o estado do Espírito Santo, né? O governador tem feito isso, porque o estado está organizado também, tem recurso para investir. O orçamento para o ano que vem, que foi paralisado por um pedido do candidato Manato, são mais de 23 bilhões de reais que o governo do estado terá. Aí, com a mudança de governo, eu não sei como é que vai ficar esse orçamento, porque pediu para não ser votado ainda antes que fosse a eleição agora no dia 30. Mas o governador tem olhado para Cachoeiro como nunca antes fez na história do nosso município. Quando você cita essas obras, quando é que a gente sonharia que um governo do estado iria fazer a duplicação da rodovia do Frade? 200 milhões de reais. A gente sabe quantos acidentes são causados ali. Quando que um governador iria olhar, né, para a Avenida Etelvina Vivaco, que alaga em toda a chuva forte, 56 milhões na primeira etapa e mais 36 milhões na segunda. Quando que um governo do estado iria olhar para a nossa cidade do asfalto velho, que todo asfalto tem que ser trocado a cada 5, 6 anos, e a gente tem mais de 15 anos com asfalto velho na nossa cidade. Então, em vez de colocar asfalto, nós fizemos um projeto para colocar concreto. E, inclusive, vai ser contemplado no bairro Aeroporto do vereador, que tanto me critica. Não tenho essa preocupação de ficar olhando o partido, quem é a oposição, não, porque eu olho os moradores daquele bairro. E toda aquela região ali, inclusive em frente à casa dele, vai ser concretada, ele vai ter a dignidade também de ter um asfalto, de um pavimento melhor ali em frente à casa dele. Então, são essas as questões que nós valorizamos o governo Renato Casagrande, que tem olhado por Cachoeiro, e não só pela questão de recursos de
investimento de dinheiro, não. Isso é importante, os investimentos são importantes. Mas o governador Renato Casagrande trata com respeito às pessoas. Nenhum prefeito da história de Cachoeiro recebeu um aporte de 600, mais de R$1 bilhão. Isso também tem que ficar lembrado na mente da população. Com certeza, William. E assim, a minha esperança é que Renato sendo reeleito, eu ainda vou ter mais 2 anos como prefeito e esse entendimento, esse relacionamento político, esse alinhamento político vai continuar. Porque se já está acontecendo, nós temos ainda 2 anos pela frente de continuar com que os recursos continuem para a nossa cidade. E aí é investimento de 80 milhões no nosso aeroporto municipal, que vai ser uma alavanca fantástica de geração de emprego e renda, de gerar economia na nossa cidade. Vai ter aquela questão da área de escape de Soturno, que a gente tanto sonha lá para evitar as mortes ali, que o candidato Manato não sabe nem onde é e não sabe nem o que é quando foi perguntado para os vereadores lá de Soturno. Então, isso que está em jogo, o futuro do nosso Estado e quem tem capacidade de administrar um Estado que está todo regularizado. E aí a gente vai colocar alguém que não tem a capacidade, não tem a experiência administrativa, que foi demitido, né, pelo presidente Bolsonaro. Dá um Google aí, não é isso que ele fala? Dá um Google aí, coloca lá, Onyx Lorenzoni demite Manato. Dá um Google aí e procura. E aí você vai ver a verdade que está acontecendo. Denise Gonçalves, parabéns, prefeito, pelas informações. O povo de Cachoeiro precisa valorizar e enaltecer o excelente prefeito que tem. É a participação da Denise Gonçalves. Chegou a informação que nós estamos no horário eleitoral agora. Né? Ih, rapaz, vamos respeitá-lo, né? Vai dar tempo de fazer a pergunta? Pode fazer a pergunta, não sei. Prefeito, a gente sabe que o DNA do governador Renato Casagrande de Cachoeiro aqui, com certeza, é reconhecível. Para presidente, alguém falou nos bastidores que o senhor vota em Bolsonaro. O senhor confirma? William, a minha preocupação maior sempre foi e sempre será o governo do Estado. Tanto porque eu estou prefeito, eu preciso, né, que os investimentos continuem, o bom relacionamento a nível estadual continue. Independente do presidente que foi eleito, seja Lula ou Bolsonaro, vou fazer o mesmo relacionamento, porque a minha bandeira é Cachoeiro de Itapemirim, vou estar prefeito por mais 2 anos também. Mas respondendo a sua pergunta, eu respondo de alguma forma. Eu nunca votei no PT. Está respondido. Está respondida, né? Estamos em cima do horário eleitoral gratuito, esse terrível horário eleitoral gratuito. Tomara que acabe isso logo, porque existem outros meios dos políticos venderem o seu peixe por ocasião das eleições. Então, por conta disso, encerramos esse Eleições 2022 especial, agradecendo a presença do prefeito Vitor Coelho, agradecendo também a presença da secretária municipal de Educação, Cristina Lenz, do secretário municipal de Saúde, Alex Winkler, e espero que vocês tenham aproveitado bastante essa oportunidade do contato com o chefe do Executivo Municipal. Permita-me só me despedir dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, e mandar um beijo para minha esposa, que amanhã faz aniversário. Beijo, amor, te amo. Senão não consigo entrar em casa. Aonde vai ser a festa? A festa? Segredo. Fala no ar onde é que vai ser a festa. Fala. A próxima vez vamos marcar essa sabatina, ô Mauro, num outro horário que não tiver horário político, porque a gente ia bater o recorde no flow aqui de 4 horas. Então, a festa vai ser amanhã, que é dia 22. 22. Amanhã a festa é amanhã, dia 22. Um abraço a todos. Obrigado pela audiência. Até a próxima.